Agora a gente muda de assunto para falar sobre saúde. Muitas pessoas estão preocupadas com aquele mosquito que foi um grande vilão. Vem sendo um grande vilão já há muitos anos, mas o ano passado a gente teve uma epidemia enorme de dengue no Brasil inteiro, números assustadores. E dessa vez ele vem potencializado, ele vem passando duas doenças a mais. E uma delas está preocupando principalmente as gestantes, porque os números também são assustadores. Vamos falar sobre microcefalia hoje no programa com o Dr. Rubens Weinstein, que é neurologista infantil. Seja bem-vindo ao Revista, tudo bem? Tudo bom. Bem-vindo. Antes de mais nada, para que as pessoas entendam, porque tá aí um nomezinho, né, o nome da doença, e que as grávidas tinham muito pouco acesso. Eu tive 2 gestações praticamente seguidas há pouco tempo atrás, e de todas as possibilidades, de preocupações que as grávidas têm durante a gestação, microcefalia não foi uma palavra que estava no meu dicionário naquele momento. E dessa vez as grávidas estão com um temor muito grande, e com razão, porque os números são muito assustadores, como eu já comentei. Antes de mais nada, explica pra gente o que é microcefalia, doutor. Então, a microcefalia, as principais causas é dentro do desenvolvimento do cérebro intraútero. Então, você tem várias fases de desenvolvimento, onde esse cérebro ele vai crescer e vai chegar no tamanho adequado, o próprio cérebro. E aí, por interferência, normalmente são interferências durante a gestação que o obstetra não comenta com a grávida, mas, por exemplo, ele faz uma sorologia para rubéola, para toxoplasmose, ele pede os exames. Esses são os agentes mais conhecidos e que a gente sempre comentou sobre eles. Mas eles eram responsáveis por uma porcentagem pequena de casos. Exato. A grande questão, assim, o agente infeccioso, ele é o vilão, em termos da microcefalia, em termos de números de microcefalias. Você tem outras coisas, radiação, álcool, várias coisas que a grávida vai evitar. Drogas e tudo mais. Por quê? Né? Porque isso pode interferir no crescimento do cérebro, no crescimento do encéfalo. É um atraso no crescimento de toda a estrutura neurológica do bebê. Uma das coisas importantes que eu acho que as pessoas... eu escutei algumas reportagens, é muito importante saber em que etapa da gestação houve a infecção. Mas isso já se sabe? Em que etapa que o vírus pode ser mais ou menos prejudicial para a gestante? É difícil saber porque ele fica pouco tempo em circulação, acho que todo mundo já está sabendo, ele fica 4, 5 dias lá em circulação, e então você não consegue detectar naquele momento. Mas o que eu digo assim, pelo acompanhamento do ultrassom, ela pode ir acompanhando também o perímetro, vendo como que está o desenvolvimento do tamanho da cabeça do cérebro, né? E aí, obviamente, ela vai saber, no caso de uma infecção ou não, o desenvolvimento da microcefalia. Agora, porque as microcefalias não são iguais. Se você pega o primeiro trimestre em que ela, por exemplo, foi infectada com o Zika, ela vai ter uma forma mais grave. Se isso foi infestado no segundo ou no terceiro, ela também pode desenvolver um atraso no crescimento do cérebro, mas um atraso não tão significativo quanto no início da gestação. Isso acontece também com os outros agentes, com a rubéola, com o citomegalovírus, com os outros agentes também acontece isso. Então é importante porque, na verdade, é o seguinte, às vezes você vai criar um pânico, às vezes numa gestante que está no 8º mês, e aí é importante o local. Saber o momento em que isso aconteceu. Exato que então, aconteceu. Claro que então existem vários níveis diferentes de microcefalia, a gente pode dizer assim, de mais ou menos atraso. E existem, inclusive, bebês que, infelizmente, acabam não sobrevivendo porque provavelmente foram infectados muito no início e o cérebro não dá condições para que aquele organismo sobreviva fora do útero. Exatamente. Muito triste. Agora, eu ouvi falar também a respeito da infecção do Zika vírus, que muito pouco se sabe, né, por enquanto. É um vírus que precisa ser muito estudado, inclusive a gente vai falar sobre isso essa semana ainda no programa, da combinação das 3 doenças, né, porque um mosquito, um vetor contaminando com 3 doenças diferentes é uma questão assustadora demais, porque é um inimigo praticamente invisível, ele pode estar aqui e a gente não está vendo, né, e a combinação dessas doenças, o que pode acontecer no nosso organismo e tudo mais, quer dizer,
também depende de um diagnóstico específico, você saber se você está com Zika vírus ou não. Mas existem infecções do Zika vírus que podem não ser percebidas, por exemplo? Ele pode infectar, a pessoa não ter nenhum tipo de sintoma? Pode. Esse é um dos grandes problemas do Zika vírus, é isso. São as chamadas infestações assintomáticas, com muito pouco sintoma. Às vezes você tem sintomas muito pequenos, passageiros, e aí a pessoa não sabe que foi infectado, no caso do Zika. A dengue já é um pouco mais difícil, né? O sintoma já é mais claro, né? E eu acho que você tocou num ponto importante. A grande questão é que, se você pensar, por exemplo, na rubéola, que era o nosso grande vilão até chegar a vacina, já e existe hoje vacina, graças a Deus. todo mundo tem a vacinação, você fala, bom, eu consegui prevenir. A toxoplasmose falou, a gestante não tenha contato com gato, né? Fazer a prevenção, que são causas de microcefalia. Agora, um mosquito inoculando um vírus é terrível, terrível no sentido de, se você imaginar, falar, poxa vida, como é que eu vou prevenir, né? Eu tenho que, nesse momento, a gente tem que pensar em eliminar o mosquito. Principalmente, né? E usar repelente nas grávidas. Agora, explica pra gente como é que pode ser o desenvolvimento de uma criança com microcefalia. Como você falou, existem vários níveis diferentes. Eu estava lendo algumas reportagens que falavam sobre os estímulos que essas mães têm que dar o quanto antes para essa criança com trabalhos multidisciplinares, né? Isso, é importante. Uma das coisas importantes aí, que às vezes você tem, que as pessoas confundem, tem microcrania e microcefalia. Então, algumas mães, às vezes, vêm muito assustadas e, no entanto, se eu puder mostrar aqui, claro, por favor. Aqui eu tenho o desenvolvimento do crânio, tá? Esse é o crânio. E aqui o desenvolvimento do cérebro, do encéfalo. Então, na verdade, a microcefalia é um problema no encéfalo. Se o encéfalo não cresce, né? Na verdade, se ele não cresce, o crânio não cresce. Sim. Mas eu posso ter problemas... O encéfalo é essa parte rosa? Essa parte toda. A parte toda, o cérebro que está colorida. todo, sim, né, colorido, ele vai ficar aqui, eu vou virar aqui um pouquinho só, para a gente ver se a gente consegue ver aqui. Vira um pouquinho mais, doutor, por favor. Um pouquinho mais. Aí, legal. Tá? Então ele fica dentro da caixa craniana. E aí, nesse caso, por exemplo, eu posso ter um problema só no osso. Tá. Esse problema chama-se cranioestenose. Aí não é microcefalia e não compromete o desenvolvimento da criança. Tá? Então, na verdade, só vou voltar aqui. Agora, esse comprometimento que é o problema. Tá. E dependendo da área que ele vai ocorrer, então aqui eu estou vendo áreas diferentes. Né? Porque cada área cuida de uma coisa, né? Trocando em miúdos. Isso. Tá. Então, por exemplo, eu posso ter microcefalias que têm comprometimento visual, tem microcefalia rubéola, dava muito comprometimento auditivo, ainda dá, de audição. Mas, assim, de uma maneira geral, o grande problema é a deficiência intelectual. Tá. Porque quando você vai estudar a microcefalia, você pensa nas causas de deficiência intelectual. Então, a deficiência intelectual, você vê a maioria das crianças com microcefalia, elas vão andar, vão correr, vão pular, mas vão ter dificuldade em aprender e vão ter dificuldade... Em ter uma vida independente. Em ter uma vida independente. Tá. E assusta quando a gente para pensar que já são mais de 1.200 casos, né? E agora teve uma redução, porque teve uma diminuição no perímetro, né, do crânio. O que aconteceu para ter essa redução? Essa é uma outra coisa importante, viu? Sabe por quê? Acho que até falar para as mulheres, quando elas saem da maternidade, saem com um cartãozinho. Sim. E lá está escrito o perímetro torácico, o perímetro cefálico. Tomar muito cuidado com esse número, porque esse 32 que o Ministério colocou é para recém-nascido de termo. Recém-nascido de termo. Os prematuros é uma outra tabela. Tá. Então, às vezes, a de mãe... termo quer dizer uma gestação completa. Completa. A partir da 37ª semana já está pronto. Está pronto, tá. Porque a mãe olha lá, vê que nasceu com 30, mas se ele for prematuro, tá? Isso não é uma microcefalia. Tá. É porque algumas mães, eu tenho certeza disso que eu estou falando, algumas mães porque já me procuraram, vão olhar a carteirinha da maternidade, o bebê foi prematuro, o perímetro cefálico ele está reduzido, ela está
pensando naquela questão do 32, que foi colocado, 32, ela olha, vê que não está 32 e fala, ponto, meu filho tem microcefalia. Então, tomar cuidado só que esse parâmetro é para a gestação completa. Tá certo. Agora, outra coisa que as gestantes estão se perguntando, né? Eu me lembro até quando eu estava gestante, eu fui para Ilhabela e sofri horrores porque eu fui picada por borrachudo por tudo quanto é lado, porque eu não podia usar repelente. Só os repelentes naturais, e olha lá, que não são tão eficazes, infelizmente. Agora, hoje, estão amplamente divulgando a utilização de repelentes para gestantes, porque a microcefalia é uma questão, é uma condição grave, né? Então, é uma questão de relação, custo-benefício, digamos assim, que não é a coisa mais saudável do mundo usar o repelente, mas, ao mesmo tempo, é melhor escolher entre usar o repelente ou ser atacada pelo mosquito. Com certeza. E nisso que você falou, uma coisa importante, o custo-benefício você tem que ver com o risco, né? Porque tem pessoas que estão em ambientes mais protegidos. Essa gestação já está acontecendo num ambiente mais protegido e tem gestantes que estão em ambientes mais expostos, né? Então, na verdade, isso aqui é complicado, né? Porque o pessoal diz, lá no Nordeste. Não, a gente já tem casos aqui na Faculdade de Medicina, sim. Então, não adianta... Eu vi reportagens, inclusive, mostrando que algumas gestantes estão abandonando suas cidades no Nordeste, vindo gestar no Sudeste, até mesmo no Centro-Oeste. Então, não tem muito para onde fugir. É claro que existem locais onde a doença está mais disseminada, mas visto que hoje todo mundo circula, todo mundo viaja e está carregando o vírus para lá e para cá. Quer dizer, logo mais vai estar no Sul, sem dúvida nenhuma. Com certeza vai estar, porque tendo uma pessoa contaminada e você tendo um mosquito, agora, claro, existem regiões que foram mais endêmicas, na própria dengue. Então, onde você encontraria uma quantidade maior do vetor, do mosquito. Então, claro, essa região tem um risco maior. Eu até entendo que tem regiões que estão com um sistema de prevenção, né, em relação ao mosquito que são melhores, estão melhores do que outras. Então, porque eu acho que assim, nesse momento, combate ao mosquito. Combate ao mosquito, o momento que a gente está bem no escuro com relação ao vírus ainda, né? O repelente quanto o local, né? Tá. As telas, tudo. Mas vale lembrar que a microcefalia, então, falando a respeito do problema em si, não é uma questão, não é uma condição exclusiva causada pelo Zika vírus. Ela também pode ser genética, inclusive, né, doutor? Exato. Existem algumas formas, a chamada microcefalia vera. Vera é verdadeira. Ela é transmitida de maneira hereditária. Então, assim, para nós, desse aumento do número de casos de microcefalia, quando falar em epidemia de microcefalia, imediatamente a gente pensou nas infecções congênitas, né? Que seriam as infecções que vão ocorrer durante a gestação, porque elas são as maiores causas. Hoje você não tem tanto caso assim de microcefalia hereditária, genética, mas existe até casos de microcefalia após o nascimento, né? Existem algumas crianças, por exemplo, ainda a gente tem muito problema de oxigenação na hora do parto, tem uma lesão na hora do parto e o cérebro não cresce a contento. Tá certo. A microcefalia pode ser reversível, só para a gente encerrar? Olha, eu acho que a gente pode atenuar bastante todos os sintomas. Se a gente pensar em termos de que áreas do cérebro que não foram lesadas podem realizar funções de áreas que foram lesadas, o trabalho todo vai ser em cima da estimulação. Tá. A gente tem uma preocupação, obviamente, em termos de Brasil, de locais que possa ser feita a estimulação dessas crianças. Tá. Com fisioterapia, com fonoaudiologia, porque a demanda vai aumentar muito a partir de agora. Vai aumentar e a gente já tem uma certa carência. Então, a preocupação é estimular essas crianças no desenvolvimento delas. Suficiente para elas, né? Isso. Tá certo. Bom, então a dica é a seguinte: vamos, pelo amor de Deus, acabar com esse mosquito, com esse fantasma que está assombrando a gente há tanto tempo. Ele está muito mais perigoso, ele está muito mais nocivo, né, agora. Então, vamos fazer o seguinte: inspeções diárias, se necessário, cada um cuidando da sua casa. Já está provado que 80% dos locais de focos de desenvolvimento do mosquito é dentro das residências. Tem entulho na rua? Tem. Tem, enfim, outras situações onde o mosquito pode se desenvolver? Claro que tem, mas a nossa casa é nossa responsabilidade. Então,
vamos fazer a nossa parte, que a gente vence essa guerra de uma vez por todas, né, doutor? Com certeza. Quero agradecer, então, ao doutor Rubens Weinstein, que é neurologista infantil e também é professor de neurologia infantil da Faculdade de Medicina do ABC e presidente eleito da Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil. Muito obrigada pela presença aqui no Revista. Até uma próxima, viu? Agora a gente vai lá para o departamento de jornalismo. A Ana Paola tem mais informações para a gente. Oi, Ana. A gente teve um probleminha, eu acho, né, com a notícia da Ana Paola, né? Daqui a pouquinho a gente volta, então, com a Ana Paola Franho, com as notícias do Departamento de Jornalismo, tá bom? A gente faz um intervalo bem rapidinho agora e volta já.